Falando então um pouco sobre os fenômenos ópticos, né? Como a gente já tinha comentado, a absorção se refere à absorção do material, da luz pelo material. Então, quando a gente está diante de uma luz policromática e essa luz, quando é policromática, é a soma de todas as cores, eu consigo enxergar todas as cores. Quando eu enxergo preto, significa que aquele material absorveu todas as cores, o fenômeno de absorção, e não me refletiu nenhum. Por isso que o preto é ausência de cores, né? Quando eu enxergo branco, significa que este material me refletiu todas as cores, certo? Esse é o fenômeno de absorção. Quando a gente fala da difração, da dispersão, na verdade, né? A gente tem, por exemplo, o prisma. Coloquei o prisma aqui e eu coloco a luz branca, né? Vou através desse laser, vai sair um raio, né? Um feixe de luz branca policromática, vai atingir o prisma. E daí perceba que houve a dispersão. A dispersão é a separação das cores é, da cor da luz branca, a separação das cores da luz policromática. Então, eu já falei um pouco da absorção, falei agora da dispersão, né, que é a separação das cores da luz branca, e agora eu vou falar da reflexão e da refração, certo? A reflexão e a refração, esses fenômenos eles podem acontecer tudo junto, tá? Só que sempre um se sobressai em relação ao outro. Por exemplo, quando eu estou com uma blusa azul e debaixo de uma luz policromática, então tem todas as cores, eu consigo enxergar azul porque o material da blusa absorveu todas as cores, exceto o azul. Então aí teve a absorção e a reflexão. A reflexão porque me refletiu a cor azul, certo? Aqui, ó, vou pegar o meu transferidor, vou colocar aqui, certo? E eu vou... Perceba que tem dois meios, o meio ar, que é o índice de refração 1, meio água, índice de refração 1,33 aproximadamente, né? E agora eu vou ligar o laser, vou colocar um determinado ângulo aqui para que é mais notável, né? 30 graus. Perceba que aqui, ó, 0 a 30 graus é onde eu vou ligar o laser. Quando eu ligo o laser aqui, ó, no 30 graus, o que eu consigo analisar? Tanto o fenômeno de reflexão quanto o fenômeno de refração nesse caso. Perceba que do 0 ao 30 é o ângulo incidente, porque aqui saiu o raio incidente, o raio que vem, né? A reflexão existe nesse caso porque é como se o raio tivesse vindo do meio ar e atingisse um lago, porque aqui é o índice da água. Então, o que acontece? Se a parte do raio é refletido e parte do raio é absorvido. É refratado, na verdade, né? Entra na água, entra no outro meio que também é transparente e límpido. Se eu consigo enxergar lá dentro da água, quer dizer, significa que tem luz dentro da água. Então, nesse caso aqui, ó, entrou, o raio veio, atingiu esse ponto, o ponto do eixo normal, reta normal, e houve, ó, parte do raio são refletidos. Segundo a lei da reflexão, uma delas diz que o ângulo incidente e o ângulo de reflexão serão sempre iguais. E é o que aconteceu aqui. Ó. Perceba que do 0 ao 30 a gente tem um ângulo incidente, e do 0 ao 30 o ângulo de reflexo, ângulo de reflexão, são iguais, que obedece à lei de reflexão. Ou seja, a reflexão, o raio vem, atinge a superfície e volta para o mesmo meio. É trabalhado ali trabalha-se ali apenas um meio, no caso, meio ar. Já a refração é quando o raio entra no outro meio, né? Tá vendo que estava aqui, como a superfície como o outro meio é límpido, é transparente também, que é a água, ele vai entrar no outro meio. Então perceba que quando entra, ele não continuou reto, né? A propagação do raio é reto, mas quando entrou no outro meio, não continuou reto. Teve um desvio, era para ser aqui e desviou para baixo, né? Teve um desvio angular. E este ângulo aqui formado, ó, do 0 até 20, acredito que seja 20, é o ângulo de refração. Aqui eu consigo ver que é 20. Né? Mas se eu não conseguisse ver, se eu não soubesse como que eu fazia, o que eu fazia? Eu iria lá e pesquisava e trabalhava leis no descarte, que é aquela que trabalha o seno, né? Seno do ângulo incidente sobre seno do ângulo refratado igual o índice para onde o raio está indo, que no caso é 1,33, sobre o índice da onde o raio veio, que no caso é 1, que é o ar.
E daí eu achava o seno do ângulo de refração e automaticamente, pela tabela do seno, já identificava qual é o ângulo de refração. Então perceba o seguinte, a absorção quando o material absorve a luz. Quando o material o material absorve todas as cores, não reflete nenhum, então eu enxergo preto. Quando ele reflete todas as cores, não absorve nenhum, então eu enxergo branco. Quando a luz é policromática, certo? A dispersão, a gente viu no outro exemplo ali, no outro programa, no outro simulador, que é quando a luz policromática, que é a soma de todas as cores, passa por um outro meio, que no caso pode ser um prisma, e daí decompõe, separa todas as cores. E a reflexão tem as duas leis, o ângulo incidente sempre vai ser igual ao ângulo de reflexo, né? O eixo normal, o raio incidente e o raio de reflexo são coplanares. Significa que o raio vem de um meio e volta para o mesmo meio, é o único meio trabalhado. E a refração é quando o raio passa para o outro meio, é mais de um meio trabalhado, né? Sofrendo aí um desvio angular, porque o raio perdeu velocidade. Justamente porque são dois meios diferentes, dois índices de refração diferentes.